Bom dia a todos. Deus abençoe a cada um dos irmãos. Mateus capítulo 2, versículo 1 em diante nos diz assim: Depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindo do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado, e com ele toda Jerusalém. Tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes do povo e os mestres da lei, perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo. E eles responderam: Em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta: Mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és a menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder que, como pastor, conduzirá Israel, o meu povo. Então Herodes chamou os magos secretamente e informou-se com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido. Enviou-os a Belém e disse: Vão informar-se com exatidão sobre o menino. Logo que o encontrarem, avisa-me, para que eu também vá adorá-lo. Só que não, né? Depois de ouvirem o rei, eles seguiram seu caminho e a estrela que tinha visto no Oriente foi adiante deles, ou seja, ela sumiu na frente deles e eles continuaram caminhando. Até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Quando tornaram a ver a estrela que tinha ido à frente e parou onde estava o menino, encheram-se de júbilo. Ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram. Então abriram seus tesouros e lhes deram presentes: ouro, incenso e mirra. Tem um mistério aqui, mas hoje não vai dar para a gente entrar nesse assunto dos presentes, tá? E tendo sido advertidos em sonho que para não voltarem a Herodes, retornaram para sua terra por outro caminho. Depois que partiram, o anjo do Senhor apareceu a José em sonho e lhe disse: Levante-se, tome o menino e sua mãe e fuja para o Egito. Fique lá até que eu lhe diga, pois Herodes vai procurar o menino para matá-lo. Então ele se levantou, tomou o menino e a sua mãe durante a noite e partiu para o Egito, onde ficou até a morte de Herodes. E assim se cumpriu o que o Senhor tinha dito pelo profeta: Do Egito chamei o meu filho. Quando Herodes percebeu que havia sido enganado pelos magos, ficou furioso e ordenou que matassem todos os meninos de 2 anos para baixo, em Belém e nas proximidades, de acordo com a informação que havia obtido dos magos. Então se cumpriu o que fora dito pelo profeta Jeremias. Ouviu-se uma voz em Ramá, choro e grande lamentação. É Raquel que chora por seus filhos e recusa ser consolada porque já não existem. Depois que Herodes morreu, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse: Levante-se, toma o menino e sua mãe e vá para a terra de Israel, pois estão mortos os que procuram tirar a vida do menino. Ele se levantou, tomou o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel, mas ao ouvir que Arquelau estava reinando na Judéia em lugar de seu pai Herodes, teve medo de ir para lá. Tendo sido avisado em sonho, retirou-se para a região da Galiléia e foi viver numa cidade chamada Nazaré. Assim cumpriu-se o que fora dito pelos profetas: ele será chamado o Nazareno. Queridos, é tão lindo a gente começar a história e buscar entender o que aconteceu nos fatos históricos que estão ali em volta do acontecimento. Quando nós buscamos na história secular confirmações, e são vários historiadores que trazem essas confirmações, inclusive as descendências do trono da Judéia, nós vamos percebendo muita coisa. Por exemplo, vamos voltar no Herodes. Nós temos aqui esse primeiro Herodes que está no versículo 1 do capítulo 2. Esse era conhecido como Herodes o Grande, né? Esse Herodes, ele viveu até o ano 4 antes de Cristo. Só que os irmãos lembram que a contagem houve um erro. Então, é como se tivesse adiantado. É como se Jesus tivesse nascido mais ou menos 4 anos antes de Cristo. Entende? É uma contagem, um erro, um cálculo feito no passado que já se passou tantos anos e não reajustaram, né? Toda a humanidade se baseia em cima disso. Jesus Cristo é tão importante, irmãos, que o mundo se dividiu entre antes de Cristo, depois de Cristo. Esse é o Deus que nós servimos. Mas vamos pegar Herodes o Grande aqui. O pai de Herodes, né, era Antípatro e era um edomita.
Para aqueles que não sabem, edomitas são os descendentes de Edom, que também, conhecido como Edom, que também era Esaú, filho de Isaque, né? Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Esaú e Jacó. E de Jacó gerou os 12 filhos. Então Edom é dos parentescos, porém o povo de Edom sempre fez guerra contra os povos de Israel. Edom perseguia Israel. Foi para Edom que houve alguns salmos de Israel angustiados e desejando que Edom pagasse cada centavo por não terem ajudado e, pelo contrário, descido e ajudado a lutar contra o povo de Israel, não estender as mãos. Eram irmãos, viviam em constante guerra. E por isso, Herodes, sempre na liderança, tinha medo de alguma insurgência, que alguém se levantasse para tentar derrubá-lo. Então ele estava sempre meio paranoico, e esse foi um dos motivos que o adoeceu no final da sua vida. Segundo a história secular, segundo Flávio Josefo, Herodes, o Grande, no final da sua vida, além de paranoico, super paranoico, ele teve doenças degenerativas. E ele acabou matando 3 dos seus filhos e inúmeros rabinos. Ou seja, no final da sua vida ele estava surtado. Herodes, como edomita, estava liderando o povo de Israel, que não gostavam, não se davam com os edomitas. Tinha, na verdade, um ranço por causa de tudo que aconteceu no passado. Mas Herodes tinha amizade com os líderes romanos. Ele tinha amizade tão próxima, queridos, que foi-lhe dado poder de forma ampla em toda a Judéia. Ele mandava e desmantava. Claro, Roma tinha o costume, queridos, de onde eles colonizaram, onde eles iriam colonizar, a nação que eles iam colonizar, eles permitiam que os seus líderes continuassem sendo líderes, desde que se submetessem a Roma. Eles tinham poder, claro, tinham que pagar impostos, mas eram líderes ricos, então o imposto não saía das costas deles, saíam do povo. Quem sofria mais com isso era o povo. Na verdade, até hoje funciona assim. É o povo que sofre mais com todas as situações que acontecem nos governos. Então você consegue perceber agora o que aconteceu, por que Herodes tinha tanto medo de nascer aquele por quem todos iriam esperar como rei de Israel. Quando foi anunciado que o Messias estava nascendo, Herodes ficou preocupado de perder a sua herança. Por quê? O povo, sabendo disso, por meio dos magos, que nós podemos entrar nessa história em um outro momento, não são magos como nós imaginamos hoje, aqueles bruxos, né? Mas eram representantes, eram pessoas conhecedoras das profecias, eram como se fossem sacerdotes. E esses magos vieram adorar ao Senhor e trouxe presentes. Então Herodes ficou preocupado se é verdadeiramente o Messias. Por causa das profecias que há sobre o Messias, eles vão pegar e vão colocá-lo como rei e eu vou perder a minha posição. Já me odeiam, por isso ele mandou perseguir. Nós vemos na história aqui que Herodes mandou matar todas as crianças de 2 anos para baixo naquela região ali. Fala todas as crianças, mas somente daquela região. Às vezes a gente procura com exatidão alguns detalhes nas profecias, mas nem sempre é o que ocorre. Em Belém, é representada por Raquel, aqui, né? A profecia do número 18, ouviu-se uma voz em Ramá, choro e grande lamentação. É Raquel que chora por seus filhos e recusa ser consolada. Quem é Raquel aqui? Raquel já está morta há muitos anos. Aqui é Israel, é Belém. E recusa ser consolada porque já não existem. Ou seja, muitas crianças foram mortas e a gente pode até se questionar por que Deus permitiu que essas crianças fossem mortas e Jesus foi retirado. Por que não retirar? Por que não destruir a vida de Herodes? Irmãos, há tantas coisas que nós não entendemos, mas algumas delas são explicadas na palavra de Deus como cumprimento de outros detalhes. Nós vemos no Antigo Testamento povos sendo mortos, por exemplo, os filhos de Eli, a descendência de Eli. Havia uma promessa mesmo, que nenhum dos filhos de Eli subiria de novo ao altar do Senhor para sacrificar. E ainda que restasse um, eles viveriam com muita dificuldade. Irmãos, mesmo nos tempos de Davi, todos os sacerdotes que eram descendentes da linhagem de Eli foram mortos. Alguém pode dizer, eu, por exemplo, quando li a primeira vez que Saul entrou dentro da casa do Senhor e matou todos os sacerdotes que estavam ali, eu pensei, como Deus deixou, era como se fossem pastores hoje. E dentro da casa do Senhor,
Por que o Senhor não fez cair um raio em cima dele, daqueles homens? Por que o Senhor não tocou no coração dele? Mas havia uma profecia de que os filhos de Eli seriam mortos. Então, ainda que pareça injusto, o Senhor tem o tempo determinado para cumprir o seu propósito. Pastor, mas isso não parece maldade? Irmãos, o que eu e você precisamos entender é o seguinte: o nosso Deus é soberano. E a gente acha que o Deus do Antigo Testamento mudou, mas ele é o mesmo. É o Deus que levanta, é o Deus que abate, é o Deus que dá vida, é o Deus que tira a vida. Mas Deus mata. Ele é o dono da vida, é Ele quem criou. É Ele o parâmetro da justiça e da verdade. Quem sou eu para dizer, Senhor, o que o Senhor está fazendo? Quem sabe o Senhor estava aqui com essas crianças inocentes, talvez, né, para elas não foi nada, para os seus pais, para o choro de Raquel. Aqui diz que quem lamentou foi Raquel. Quem lamenta é quem está pagando o preço daquilo que plantou. Então, não sei exatamente agora. Talvez haja uma explicação mais profunda que eu não conheça, tá? Mas quem sabe que foi um cumprimento. Então, em cima disso, eu quero trazer uma reflexão para nós hoje. Precisamos acreditar no que o Senhor nos disse, confiar nas promessas. Herodes confiou na promessa, tanto que ele foi matar a criança porque teve medo de perder o seu trono. Mas ele não tinha o conhecimento suficiente. Porque se ele tivesse, ele saberia que o Cristo haveria de vir e de reinar da forma correta. A maioria dos judeus não entendiam isso. Então, não vou criticar Herodes aqui por não ter compreendido algo que nem os rabinos e sacerdotes compreenderam bem. Porque mataram Jesus. E daí nós chegamos aqui no período da volta. Agora o anjo do Senhor aparece de novo para José, para Maria, e fala: José, pega o seu filho, porque aqueles que procuravam tirar a vida dele já estão mortos. Ou seja, Herodes ficou paranoico no final da sua vida, doente, morreu com a sua doença, mas matou antes disso 3 dos seus filhos. E mais 3 filhos de Herodes herdaram. Arquelau era um deles. Esse reinou sobre a Judéia e Samaria. Mas ele teve mais outros filhos que reinou em partes separadas, que seriam Herodes Antipas, alguns irmãos já devem ter ouvido falar, e o outro que era Filipe. Se teve mais filhos, eu desconheço nesse momento. 3 mortos e 3 reinando. Irmãos, o ser humano tem a oportunidade de viver, o Senhor dá essa liberdade. Mas aqueles que buscam o Senhor e buscam entendimento da palavra do Senhor, esses crescem e andam pelos caminhos que o Senhor aplainou. Então, confia no Senhor. Descansa no Senhor. Busque fazer a vontade de Deus em cima da sua, ao invés da sua vontade. O que você está fazendo hoje que desagrada ao Senhor? Pare imediatamente. Busque a Deus, agrade ao Senhor. Pastor, mas se eu fizer isso aqui, eu vou perder oportunidade de trabalho, eu vou perder amigos, eu vou ter que aceitar um salário menor. Irmãos, que seja na eternidade, 5 minutos depois que nós saímos dessa vida e entrar na próxima, nós vamos desejar ter largado tudo, ter cortado o braço, a mão, as pernas, arrancado o olho, mas permanecer diante de Deus. Agora imagina você perder talvez um ou outro amigo aqui, que na verdade amigos que nós deveríamos desejar ter são aqueles que nos aproximam de Deus. Pastor, como eu vou ganhar alguém para Cristo se eu não me aproximar? Irmãos, até esse aproximar deve ser cuidadoso. Na verdade, você tem que trazer essa pessoa para o seu círculo de vida e não você viver no círculo de vida pecaminoso e blasfemo dela. É por causa desse relativismo que a gente tem feito, é que muitos de nós estamos flertando com o pecado e chega uma hora que cai. Se Herodes fosse temente, se ele ouvisse os sacerdotes da terra onde ele liderava. Irmãos, Herodes, para tentar ganhar o coração do povo, casou com uma mulher filha de um sumo sacerdote, de um alto sacerdote, na verdade. E assim ele tentou ganhar o coração do povo de Israel, do povo da Judéia. Mas nem assim ele conquistou o coração de todos. Quando Deus trabalha nas nossas vidas, nós entendemos o propósito dele e nos rendemos. Nós perdemos. Esta é a palavra. Nós perdemos para Deus. Nós perdemos para o Senhor. Então perca para Deus. Entregue-se para Ele, que o Senhor é contigo. Eu penso no meu crescimento emocional, intelectual, financeiro, né? Penso em crescer meu número de amigos, irmãos, mas nada disso deve intervir entre o meu relacionamento com Deus. É eu e Ele, sempre. Amém? Que Deus abençoe poderosamente a nossa vida. Que Deus nos dê discernimento e que juntos nós possamos, ao estudar a palavra do Senhor,
ser tocados profundamente por tudo aquilo que a palavra tem nos revelado, que nós possamos transformar a nossa mente e as nossas atitudes pela renovação do entendimento. Assim diz o apóstolo Paulo em Romanos. Deus te abençoe, proteja, guarde e ilumine hoje e sempre. Em nome de Jesus.